De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal. No programa de hoje vamos conversar com o candidato Braulio Figueiredo do PMDB, que disputa a Prefeitura de Pau dos Ferros. Amanhã será a vez do candidato Fabrício Torquato, dos Democratas, que será o nosso entrevistado no programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Braulio, seja bem-vindo. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores da Bandeirantes e do programa Boa Tarde Cidadão. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de saber por que você está colocando o seu nome para disputar um mandato na Prefeitura de Pau dos Ferros. Olha, Robson, sou médico de formação e sempre fui inserido na política, desde a época do meu pai, que foi 3 vezes prefeito de Pau dos Ferros, e gosto muito da política. A medicina é uma forma de você levar o bem às pessoas. E através da política eu encontrei uma paixão maior, que foi justamente esse benefício para o cidadão, benefício para a minha população. E expandir essa qualidade de vida para a minha população, que eu acho que é através da política. E tenho boas propostas para Pau dos Ferros, estou preparado para ser prefeito da minha cidade e por isso que decidi ser candidato, juntamente com o nosso grupo, juntamente com os nossos amigos. Quem é o seu candidato a vice-prefeito? Meu vice-prefeito é Maison, está aqui no estúdio também. Qual é o partido dele? PMDB. É PMDB também, chapa puro sangue. E quem são os parceiros políticos dessa sua candidatura no município de Pau dos Ferros? Olha, Robson, temos uma frente partidária, composta por 8 partidos, juntamente com o PMDB, que fazem parte o PT, PR, PV, PSD, PSB e alguns outros partidos que compõem a nossa frente partidária. E quais são os aliados entre deputados, senadores que apoiam essa candidatura desse grupo do PMDB à Prefeitura de Pau dos Ferros? Olha, a nossa candidatura está sendo apoiada pelo deputado federal Henrique Eduardo Alves, pelo deputado estadual Gustavo Fernandes e além de Sandra Rosado, Vilma de Faria, Robson Faria e outros candidatos, outros apoios que a gente tem na nossa candidatura. Como é que ficou, afinal de contas, a situação do apoio do ministro Garibaldi Filho? De que lado está o ministro Garibaldi? Ele está apoiando a sua candidatura? Sim, Garibaldi é do PMDB, senador e ministro da Previdência e, com certeza, apoia a candidatura do PMDB de Pau dos Ferros, fato que, através do deputado Henrique Eduardo e do deputado Gustavo, inclusive a nossa chapa é uma chapa puro sangue, PMDB, os 2 candidatos, então o ministro Garibaldi também apoia a nossa candidatura. Por que o ministro ainda não foi a Pau dos Ferros, candidato Braulio? Não sei dizer especificamente, porque ele tirou algumas, nas campanhas anteriores, o ministro Garibaldi tirou uma votação da oposição também, então eu acho que ele não ficou muito à vontade de participar da campanha este ano em Pau dos Ferros. E gostaria de saber quais são as suas propostas para o município de Pau dos Ferros. Na área da saúde, por exemplo, qual será a sua principal iniciativa se você for eleito prefeito da cidade? Olha, Robson, primeiro, como médico, eu quero deixar a minha marca na administração na área da saúde. Primeiro, porque Pau dos Ferros existe hoje 12 equipes de PSFs. Dentre as 12 equipes de PSF que não funcionam bem, teve algumas reformas de postos de saúde, teve alguma construção de postos de saúde com verba federal, porém a parte de infraestrutura, a parte de medicamento, a parte de apoio médico à população não existe. Tem posto de saúde do São Benedito, por exemplo, que foi construído com verba federal, quase R$300 mil inserido, com participação da prefeitura de 15% apenas. Não tem médico no posto de saúde. Tem médico uma vez na semana numa comunidade populosa. Então a gente vai reestruturar e ampliar as equipes de PSF, fazer contratação de médicos para ter um atendimento pleno à saúde de Pau dos Ferros. Essa é uma das primeiras atitudes a se tomar em relação à parte da saúde. Como é que está em relação à área da saúde e em relação por exemplo, a situação de medicamentos nos postos de saúde, do atendimento direto à população? Você falou dessa questão da carência do profissional médico, mas nas demais áreas, os outros profissionais da área da saúde, como é que está esse tipo de atendimento, medicamento também? Olha, nos últimos meses, o Ministério da Saúde, que faz uma avaliação a nível de Brasil, avaliou o nosso estado, que tem 167 municípios, Robson, e Pau dos Ferros ficou na colocação 151, que é o índice de desempenho do SUS. Então, o que é que isso
O que é que essa informação nos repassa? Que falta um atendimento médico alguns dias na semana, não tem medicação, falta medicação para a população, né? Os atendimentos de urgência e emergência também são falhos. A questão das cirurgias eletivas, a questão da transferência de pacientes por causa de algumas cirurgias que Pau dos Ferros hoje não tem suporte para fazer, dentre outras nuances e qualificações que Pau dos Ferros realmente ficou nas últimas colocações do Estado na área da saúde. O município de Pau dos Ferros tem crescido bastante, né, despontando na liderança também na própria região de parte do Oeste. Eu pergunto, a que você acredita, a que você acha que se deve esse crescimento que tem vivenciado a cidade de Pau dos Ferros? Olha, Robson, eu não vejo dessa forma. O crescimento que Pau dos Ferros teve nos últimos 8 anos foi na parte de urbanismo. A prefeitura, o gestor atual, deu ênfase na parte de urbanismo, de praças, né? Inclusive com praticamente todas elas com recurso federal, inclusive a praça de eventos. Agora, se a gente for olhar para o foco, outros pilares da nossa cidade, como saúde, educação e geração de emprego e renda, não teve investimento algum praticamente, né? A nossa cidade andou para trás, né, nesses níveis, então a gente não pode olhar apenas para a questão de urbanização. Se você tem que olhar os 3 pilares principais de uma cidade, saúde, educação e geração de emprego e renda, que ficou muito falho nos últimos 8 anos de Pau dos Ferros. Em relação à área da educação, digamos assim, qual seria a sua principal proposta diante de alguma deficiência que porventura esteja acontecendo? Olha, temos dados concretos, inclusive o Índice de Desempenho da Educação Básica, o IDEB, que desde 2005 Pau dos Ferros não atinge a meta nacional, inclusive ficou nas últimas colocações do Estado em relação ao IDEB. Só atingiu nas últimas séries do ensino fundamental, 8º e 9º ano, certo? Então a gente tem que fazer uma reestruturação do sistema público municipal na área da educação, né? Temos colégios hoje que funcionavam 3 turnos e Pau dos Ferros funciona 1 turno só, que é o exemplo do Severino Bezerra, né? E as escolas municipais todas, inclusive, depredadas, com falta de carteira. Eu tenho foto, Robson, de criança escrevendo em cesto de lixo, porque não tem carteira para fazer suas provas. Então, através da deputada Fátima Bezerra, que eu não citei anteriormente, que também nos apoia, né, vai abrir a porta dos Ministérios da Educação para a gente fazer uma reestruturação ampla do sistema educacional do município de Pau dos Ferros, que é obrigação do poder público municipal. Estamos conversando com o candidato Braulio Figueiredo, que disputa a prefeitura de Pau dos Ferros pelo PMDB. Amanhã será a vez do candidato Fabrício Torquato aqui conosco no Boa Tarde Cidadão. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua com essa entrevista.